Veja a maldade da coisa. Veja a maldade da coisa. Eles colocam bonecos lúdicos, tigrinho, sim, aviãozinho, porque, na verdade, isso atrai as crianças. Ah, mas a criança não pode jogar. As crianças hoje estão burlando as formas de inscrição em bets. Então, veja o grau de maldade dessas instituições quando vão buscar, inclusive, crianças, ou seja, vão seduzir essas crianças a jogar. Falando do André, eu digo que o André, ele é um cara corajoso, o pai dele reconheceu, e não precisa mais do que ninguém para o pai para reconhecer, os outros passam a ser menos importantes quando o pai reconhece, porque André demonstra que existe saída. Quando você está no fundo do poço, seja da droga química, seja da droga comportamental, que é o jogo de azar, você acha que não tem saída. Muitos buscam colocar cabo da vida. Mas o André, quando ele sai, o Hélio também, André, que conversou com a gente naquele outro podcast, mostram que vocês, apesar de vocês terem sofrido, apesar de vocês terem feito outras pessoas sofrerem, que existe uma saída, que existe uma reconexão social, tanto com os amigos, quanto com a própria família. Então, você mostrar isso dá esperança. Essas pessoas vivem hoje de esperança de sair dessa lama que eles vivem, efetivamente. E, por fim, só sinalizando, em relação à questão das pessoas, a coragem também do técnico do Flamengo, é o Felipe Luiz. O Flamengo hoje tem uma bet, é o Flabet, né? Que é a nova tendência dos times, montar suas próprias bets. E ele disse que eu não faço propaganda de bet, porque eu sei o estrago que está acontecendo. Ou seja, são pessoas como essa que a gente precisa valorizar, pessoas que têm a coragem, independentemente se ele tem dinheiro ou não para recusar. Tem jogador com muito dinheiro, como o Lucas Paquetá, que ganha milhões de reais por mês, e mesmo assim sucumbiu às bets. Então, o Felipe Luiz foi muito categórico em dizer o mal que essas pessoas estão sofrendo não vale o dinheiro que eu vou ganhar. Então, tudo isso é muito importante, a gente precisa fomentar isso dos influenciadores digitais, porque quanto mais disserem não, mais a população vai se sentir também seduzida a dizer não a essas bets. Perdão, André, desculpe lhe interromper. Não, o que você falou até me lembrou um negócio que eu queria ter falado e não falei, que você falou, agora eu me lembrei. Que são essas duas situações. A primeira foi do Felipe Luiz, inclusive eu postei sobre isso, e aí eu fiz até uma enquetezinha para dizer, cara, será que o Flamengo, que ele está falando, e a Flabet estava no meio, será que o Flamengo vai dar uma dura nele? Vai dar uma chamada? Tipo, pô, nós temos uma bet, tu está dizendo que daqui a 20 anos nós vamos estar endoidando. Como é que a gente era patrocinado pela Bet, que é a história do cigarro, que ele comparou com o negócio do cigarro. E o segundo, cara, foi a história do Galvão Bueno, né? Que tem um cara que eu comecei a seguir, que ele deu uma viralizada por causa desse vídeo, que é o papai financeiro, se eu não me engano, Thiago Godoy. Meu irmão, um cara fantástico, fez uns 4, 5 vídeos falando de bets, falando dessa atual realidade. E ele foi enfático, ele foi certeiro no Galvão Bueno. Ele foi, cara, depois, se tu não viu, dá uma olhada lá, Roberto. Cara, ele foi, muita gente me mandou esse vídeo. Na verdade, hoje na rede social, tem um amigo meu que eu estava conversando com ele ontem, fazendo negócio com ele e tal. E antes da gente começar a fazer negócio, ele, cara, tu viu aquele vídeo e tal? Porque toda vida a gente troca figurinha sobre isso, né? E eu até disse, tô falando amanhã com os empresários e tal. Eu, vou assistir, não sei o quê, pá, preciso disso, porque eu já tô vendo dentro da minha empresa o pessoal reclamando, enfim. Então, assim, a turma, a população está se levantando contra, teoricamente, esses ídolos, né? Um cara que, teoricamente, não precisa. Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Galvão Bueno. O próprio Felipe Luiz disse que, para ele, zero. E por que Galvão Bueno faz isso? Né? Precisa desse dinheiro sujo? Lavar as mãos? Precisa, velho. Precisa. Vamos ser bem realistas. O cara do nível do Galvão Bueno não precisa. Né? Tem alguns influenciadores, não estou dizendo que... André, então tu tá passando pano. Não, o cara não tem a noção. O cara tem a ignorância de saber o tamanho, né? Então, assim, agora pessoas como essas, cara, que a gente vê, aí o legal é grandes influenciadores. Esse cara é influenciador financeiro. Então, ele sentiu. O que é que eu pensei, né? Esse Thiago Godoy, ele sentiu que várias pessoas que ele estava ajudando, ele é consultor financeiro, estavam falando sobre bets, estavam tendo essa dor. Então ele começou a fazer conteúdo sobre bets. Então isso é massa. Por quê? Porque no andor do cara, ele levanta a bandeira que a gente está levantando também. Então o cara que nunca fez aposta, o cara que nunca sofreu sobre isso, mas está percebendo que a sociedade está sofrendo. É assim que nós vamos ganhar. É assim que nós vamos aumentar a quantidade de gente que vem para o nosso lado. Que aí amanhã o cara pensa duas vezes. Meu irmão, se eu me meter nessa bet, vão falar, estão dizendo que é jogo errado, estão dizendo que o dinheiro é amaldiçoado. Cara, não vou me meter nisso não. Eu vou ganhar dinheiro de outra forma. Como um dirigente, como você disse, Roberto.
Então não existia futebol, não existia clube de futebol, e não existia mídia antes das bets. É isso? Porque agora que eles estão... Acho que até eles, né, Alberto? Não só eu, como adicto, como viciado em jogo, fiquei refém do jogo. Essa turma toda, todo o ritual, todo mundo que faz parte desse mercado, ficou refém das bets. E aí como é que fica? O nome do campeonato é Betano, o outro é Bet Nacional, o outro é... E do lado tem mais 5, 6 bets assim ao redor. Na camisa do time é cassino. O meu filho de 7 anos de idade chega: papai, o Fortaleza agora é cassino. Eu digo: não, macho. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Chega, eu me arrepio quando eu falo isso. Eu digo: não, filho, pelo amor de Deus. Então, assim, até onde é que vai ser liberado? Até onde que vai acontecer, como você disse, uma vida que a gente salve, que a gente ajude, que escute essa voz e pare. Já valeu a pena. Até onde, quantas pessoas a gente vai ter que perder, quanto de dinheiro que a gente vai ter que deixar de ser jogado, para que comecem a andar para trás, seja influenciador, seja time, seja os políticos fazendo uma bandeira maior, como a gente vê alguns fazendo, enfim. Então, assim, a gente está num momento, cara, que essa live aqui, para mim, ela é fundamental, ela é meio que simbólica, porque eu estou vendo que a população está se levantando. Não é o André, não é o outro amigo meu, que, enfim, não vou falar nomes, mas teve problema de bet. Não somos nós que estamos levantando a bandeira só. Tem muito mais gente. Tem esse meu amigo que eu estava conversando, que ele está assistindo a empresa dele. Tem mais 3 ou 4 empresários que já me ligaram precisando de ajuda dentro das empresas dele. Tem um cara que eu frequento de tênis que disse: meu irmão, eu estou com esse problema, me ajuda. Tem um amigo meu que disse que está com filho com problema. Um menino tem 14, 15 anos, Roberto. Já clonou o cartão do pai, já estava usando. Quando o pai foi ver, que ele é dependente, quando o pai foi ver, meu irmão, já estava lá, o buraco já estava feito. Então, assim, só que é muito caro. É muito caro. Como eu disse, se eu tivesse feito 1 ou 2 apostas, é barato eu sair desse buraco. Eu nem entrei no buraco. Agora, 20 anos de aposta, eu saí desse buraco. Como você disse, tem esperança, tem como. Eu passei 20 anos, dos 16 aos 36 anos. Nos últimos 10 anos de jogo, dos 26 aos 36, se não foi todo dia, foi 5 vezes na semana. E não é uma vez no dia, né? Eu não jogava, das 5 vezes, eu não jogava só uma vez no dia. Eu jogava de 3 a 4 vezes no dia. Então, tu imagina a quantidade de vezes que eu joguei, a quantidade de vezes que eu fiz login, a quantidade de vezes que essa galera me deu bônus. Eu já recebi passagem, o Roberto, passagem para ir para Las Vegas. Com tudo pago. Tá ligado? O cara me mandava assim: mas vem para a conta da Eulec. Era assim. O gerente da minha conta do PokerStars, lá da época, que era o mais famoso, mandava e-mail, Carlos Ernesto, dizendo: cara, vai ter um evento assim, acessado, você é um convidado do PokerStars. Eu dizia: cara, velho, eu me sentia um cara importante, hoje eu vejo que eu era um refém. Por que ele tá me dando? Porque eu já gastei muito dinheiro com ele, fato, acabou-se. Ninguém sai de casa e dá nada de graça. Como diz como diz um amigo meu, todo dia sai um inteligente e um besta na rua. Quando eles se encontram, dá negócio. Era eu. Todo dia eu era o besta, que saía para a rua para jogar, achando que ia ganhar, e dar negócio para a banca de aposta. Né? E vocês falaram, né? Vocês falaram que o inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. O Brasil não está sendo inteligente, sabe por quê? Porque o Reino Unido, a Bélgica, a Espanha, a Itália, eles estão fechando as portas para as bets. Por exemplo, né, no Reino Unido não é mais permitido que haja o patrocínio na frente das camisas. Ficar na lateral pequenininho. E o Brasil está se tornando um refém dessas bets. A gente poderia já ter aprendido com países que as bets já estão legalizadas há muito tempo e já entrar com as leis com aquele mesmo nível de restrição. Não. Nós estamos flexibilizando para essas bets, que elas fogem para países como o Brasil, onde a flexibilidade é maior, já que os grandes centros hoje de bets, no caso Reino Unido e Estados Unidos, estão fechando as portas. E o mercado crescendo, o mercado brasileiro crescendo, eles vêm para cá. Crescendo, muito flexível, uma lei muito frágil, a lei brasileira ainda é muito frágil comparada de outros países, ou seja, nós não estamos aprendendo com os erros dos outros. Isso é uma demonstração, na verdade, de ou de má fé, ou então de burrice. Né? Então, as duas coisas são péssimas. Mas o importante é que a gente esteja falando sobre esse assunto. Né? Esteja falando. Como o André Rolim falou, se eu vou num grupo de amigos e um fala comigo: olha, meu filho está com esse problema, significa que essas pessoas estão se abrindo mais, estão saindo dos seus casulos e do medo de comentar sobre esse assunto e vendo que é uma realidade não só da família dele, como uma realidade geral, e tendo coragem. Quanto mais pessoas tiverem coragem
de se insurgir quanto a isso, mais a gente vai ter um freio, porque se tem uma coisa que o parlamentar político tem medo é do povo. Se o povo se insurgir contra isso, se o povo falar que é contra isso, automaticamente vão surgir várias e várias leis que vão mitigar esse impacto todo, mesmo que o dinheiro esteja correndo dentro do país como um todo. Então, é muito importante que a gente tenha e aproveite cada espaço esse, como a do Carlos está proporcionando para a gente.